né? A esquerda ela cometeu uma série de erros estratégicos, né? Ela, ela não teve visão aparentemente do que estava acontecendo, né? Ela não conseguiu se organizar, ela não conseguiu se comunicar com as pessoas, né? É claro que assim a gente tem que ter em mente também que há todo um domínio, né, da mídia tradicional, né, que, que influencia muito na decisão das pessoas, né? O cidadão comum, né, geralmente ele se ele se baseia pelo que a mídia tradicional diz, né? Pelo que a mídia tradicional passa, né, para as pessoas. Então é bem difícil. Também é um desafio para a esquerda conseguir se comunicar, né? Conseguir ultrapassar essa barreira. Né? E o Olavo de Carvalho, né? Não só ele, mas todo esse grupo, né? Todos eles se baseando pelas ideias do Olavo, né? Acabaram passando adiante essa visão, né, do Brasil socialista, de que toda a culpa de tudo que aconteceu de ruim, toda a crise, tudo é culpa única exclusivamente da esquerda, do PT e tal, né, e que devia se mudar esse governo, né, e que a partir do momento que o Bolsonaro ganhasse a eleição, aconteceria essa mudança, né? Então, assim, criou-se uma grande ilusão nas pessoas, né? Elas colocaram a culpa toda no PT e criou-se um ambiente de antipetismo, né? Mas o antipetismo não foi criação do Olavo de Carvalho nem do Bolsonaro, né? A mídia tradicional ela fez isso, fez esse papel, né? Ela apoiou o golpe e a prisão de Lula, né? Que foi uma prisão política, né? A prisão de Lula ela teve a função principal de tirá-lo do páreo político. Porque assim, eu acho que um erro da esquerda, assim, no Brasil, foi que ela ficou totalmente dependente de uma figura, né? Que foi o caso do Lula, que é uma figura central da política brasileira, da esquerda brasileira, desde a década de 80, né? Então o que aconteceu? O Lula passou a ser a grande figura da esquerda e ela ficou dependente dele, né? Ela ficou montada nele. Né? Todo o PT se estruturou e outros partidos menores, né, se aliaram justamente para poder, em cima dessa figura do Lula, né? E eu acho que esse foi um dos erros também, né? Esse foi um dos erros. Ele não conseguiu criar, não o PT e mesmo outros partidos de esquerda não conseguiram criar outras figuras, né, imponentes, outras figuras marcantes. Então, o que foi que aconteceu em 2010? Né? Ele vai lá e coloca a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff não era uma pessoa muito conhecida no meio político. As pessoas não sabiam quem era ela. Né? Ela não demonstrava ser uma pessoa tão preparada para o cargo. Né? Eu não acho que ela era preparada para o cargo. Ela era uma pessoa mais técnica. Né? Ela não era uma pessoa do meio tão político assim, né? Apesar dela ter sido ministra da Casa Civil, mas ela não tinha tanta experiência governamental, né? Ela não havia sido, ela não tinha uma experiência política assim em cargos políticos, né? Como deputado, né? Nem no Congresso, assim, nem também no executivo, né? Que eu acho que é importante também um político ele ter uma experiência, né, muita experiência política já anterior para ele ser presidente da República, né? Porque o presidente é o maior cargo do executivo. Então, assim, eu nunca achei interessante a ideia da Dilma ter sido a candidata do PT. Creio eu, que isso aconteceu por conta de todas aquelas investigações que já estavam tendo, né, em cima do PT, né, do mensalão e tal. Acabou que o partido já estava meio assim
grandes do partido já estavam sendo assim visados, né? Já estavam sendo investigados, uma investigação contra ele. Então assim, o PT sempre sofreu esse tipo de perseguição, né, política, né? Pode ser que algumas pessoas não considerem que seja perseguição, né? Mas eu particularmente considero. Por que eu considero que é uma perseguição? Porque você não vê esse tipo de coisa acontecendo com outros partidos. Por que o PSDB, por exemplo, as investigações contra o PSDB sempre são arquivadas? Inclusive contra o próprio Temer, que é do PMDB, né? Então, assim, todas essas investigações que tiveram no Brasil nos últimos anos, elas sempre eram pessoas ou do PT ou pessoas ligadas diretamente ao PT, né? E as delações premiadas também. As delações, elas sempre visaram, sempre foram feitas as delações, sempre foram escolhidas as delações, na verdade, aquelas que prejudicavam o PT. Quando era alguma delação contra o PSDB, por exemplo, eles engavetavam, eles não queriam, né? Então, assim, isso ficou bem claro que tudo isso que aconteceu no Brasil foi visando a troca de poder, não foi visando o combate à corrupção. Você nem se fala mais em Lava Jato. Alguém ouviu falar em Lava Jato nesses últimos dias, né? Depois da eleição? Não teve, né? Porque não é do interesse deles, né? E agora com o juiz Sérgio Moro estando no governo, pensem bem, se você está no governo, você é representante daquele governo, você não tem interesse em investigar os políticos que estão ali no seu governo.